Jesus. Amém, igreja? Pode se manter sentados, sem problema nenhum. A gente sempre, quando vai preparar uma palavra para trazer para a igreja, a gente procura uma palavra assim de vitória, né? De esperança, de vida. A gente sempre fica procurando algo para levantar a pessoa. Hoje nós vimos na aula o quanto é necessário muitas vezes a correção, a exortação, que também nós precisamos. Mas hoje o que veio foi uma palavra totalmente diferente, mas algo que mexe com o nosso cotidiano, algo que às vezes nós estamos deixando passar desapercebido. É uma palavra bem simples, sabe? Mas o pastor pediu um tema, né? E eu fui buscar na Bíblia onde eu poderia achar alguma coisa que entrasse nesse tema. E a gente tem ouvido muito, ultimamente, uns vocabulários assim modernos, né? Que a gente fala assim, nossa, mas isso aqui é só da nossa época. As mulheres empoderadas. Como a gente ouve falar agora em apoderadas, né? Há uns tempos atrás tudo era resiliência. A gente fala, puxa, são lançadas umas palavras assim, de repente, com uma modernidade, e você ouve todo mundo usando aquele termo. E o que a gente tem ouvido também muito? Empatia. Tudo você fala da empatia. Mas nós temos praticado essa empatia? Ou a gente só ouve, repete, mas não vive, não pratica, né? E o que é empatia? Foi esse termo que me prendeu um pouco. A empatia significa a capacidade de se colocar no lugar do outro, buscando agir ou pensar da forma que ela pensaria ou agiria. Sabe, às vezes a gente olha a pessoa por uma situação, a gente até fala, nossa, coitado, está passando por isso. Mas você tentou se pôr realmente no lugar do outro, para saber o que o outro está vivendo, o que o outro está passando, e principalmente, o que nós, como cristãos, estamos fazendo por isso? É fácil a gente falar empatia. Agora, empatia é coisa só da modernidade? Ou será que já existia antes? Porque nós estamos ouvindo hoje, mas isso já existia? Tem uma passagem bíblica que nos mostra claramente isso. Isso aí aconteceu há 2000 anos atrás. E nós vamos comparar com o que nós vivemos hoje sobre empatia. Lucas 10, 25. A parábola do bom samaritano. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como é que você a vê e a lê? Isso é Jesus perguntando para nós. O que está escrito na lei? Porque nós estamos aqui todo domingo, toda sexta, toda terça, vendo a palavra, ouvindo louvor, mas nós temos prestado atenção realmente no que está escrito na lei? Ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem. Jesus sempre falava por parábola, né? Sempre contando uma história que era mais fácil para as pessoas poderem entender e memorizar. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando ele caiu nas mãos de assaltante. Estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu que estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado.
Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se dele, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, eu lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. E Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Veja bem, passou primeiro um sacerdote, visto como um homem de Deus, que conhece a palavra, que sabia os mandamentos do Senhor, mas ele preferiu atravessar a rua e fazer que não tinha visto. Em seguida passou um levita. Levita é um servo do Senhor, é alguém que está a trabalho de Deus, que também conhece a palavra a mais fundo, e fez a mesma coisa. Quem foi socorrer aquele homem? Quem foi que estendeu a mão para aquele homem? O considerado samaritano, aquele que não pertencia ao povo de Deus, que era considerado adversário dos cristãos, mas foi aquele homem que teve piedade e foi socorrer. O maior valor dessa história está justamente na atitude de empatia que esse samaritano teve com aquele que ele nem conhecia, mas que ele reconhecia como sendo o seu próximo. E será que nós temos visto dessa forma? Quantas vezes nós cruzamos, às vezes você não precisa nem cruzar na rua, às vezes tem pessoa do teu lado. Às vezes aqui dentro da igreja tem alguém sentado do nosso lado, passando por uma situação tão difícil. É o nosso próximo mais próximo e muitas vezes nem assim nós estendemos a mão ou nós temos um sentimento de empatia para se colocar no lugar da pessoa que está passando. Hoje na aula ainda eu estava falando para o pastor, né, que na DEF a gente tenta mostrar para a pessoa qual é o caminho certo, o que ela tem que fazer para tentar sair daquela situação. E a gente acaba sofrendo junto com a pessoa, porque você se coloca no lugar daquela pessoa. Você está vendo a saída, mas a pessoa não tem força para lutar. E muitas vezes não é nem força, ela não quer. Porque ela não permite que a palavra de Deus entre em seu coração. Ela não permite que os ensinamentos do Senhor sejam a prática diária na nossa vida. Tem pessoas que querem o estalo assim, quer que a coisa mude assim, acha que Deus ele tem que ser obrigado a nos dar. Não, o Senhor nos ensina que nós precisamos dar para também receber. Essa é a verdadeira empatia, aquela que nós temos que estar atentos a todos que precisam, independente do que são. Eu sei que a gente vive num mundo de violência, que a gente tem até medo, às vezes, de parar e ajudar um próximo na rua. Eu mesma, eu não sei se eu já contei aqui, uma vez eu vi um rapaz, e era um rapaz jovem, não estava mal arrumado não, caído perto da guia, assim, debruçaria, eu fiquei com dó, falei, meu Deus, e se esse homem passou mal? E se ele está precisando de uma ajuda? E eu fui lá e ajudei, eu falei para ele, vamos sair daqui, encosta o senhor ali perto da parede, o que eu posso fazer? E na hora que eu fui ajudá-lo para levantar, ele me passou a mão. Sabe, então, às vezes, você corre o risco, corre, porque nós não sabemos o que a gente encontra aí fora no mundo. Mas vamos fazer a nossa parte? Deixa que Deus cuida. Sabe, se for algo que não é para o nosso bem, Deus vai mostrar e vai nos afastar. Eu sei que a gente tem que estar sempre vigiando em tudo que está acontecendo, mas a gente não pode se usar disso e não querer sair da nossa zona de conforto em nenhuma situação, que tem muita coisa que nós poderíamos estar fazendo. E nessa palavra de hoje, a gente mostra algumas coisas que a gente pode fazer, pequenas, para a gente melhorar. O que é o amor ao próximo? É ajudar o outro sem desejar nada em troca. Essa é a atitude do verdadeiro amor ao próximo. É um ato de compaixão, sem deixar que o orgulho
nos tome conta. Que muitas vezes, por orgulho, a gente não estende a mão a uma pessoa. Você fala, a pessoa está suja, a pessoa está jogada. Eu vou me sujar? Quem somos nós? Fala, somos todos iguais perante a Deus. Não vamos deixar o orgulho nos impedir de fazer bem a alguém. O amor ao próximo é se importar com a vida do outro e, principalmente, tratá-lo com respeito. Nós não sabemos o que a outra pessoa passou. Nós não sabemos a vida que ela levou. Nós não sabemos o que a levou a estar naquela situação. E nós temos que aprender a respeitar isso. Vamos conhecer algumas atitudes que podem nos ajudar a cultivar a empatia. Porque a empatia é uma forma também de ser cultivada. É algo que nós temos que começar a tratar e pôr em prática. Então, eu tenho algumas coisas assim que são simples. Primeiro, tem atitude humanitária. É natural que no decorrer da nossa vida cristã, a gente aprenda com os ensinamentos de Deus o que a gente tem que colocar em prática. Só que devido à nossa rotina, o nosso corre-corre, muitas vezes você olha uma pessoa com um problema, você fala assim, nossa, mas eu já estou com tanto, não vou me preocupar com isso, não. Nossa, a minha vida já está tão corrida, eu não tenho tempo para fazer isso. Mas a gente tem aprendido aqui na igreja os ensinamentos de Jesus com o amor ao próximo, né? O que nós podemos fazer para criar alguns hábitos simples que a gente comece a pôr em prática? Primeiro, nós temos que ser gentis ao cruzar com toda e qualquer pessoa. Muitas vezes, um bom dia que você dê para uma pessoa, muda o dia daquela pessoa. Um sorriso que você dê, muda a atitude daquela pessoa. Quem mora em prédio, principalmente, a gente cruza, né, com várias pessoas o dia todo, no elevador, no estacionamento, as crianças que estão brincando embaixo. Eu fico chateada, porque eu sou aquela que cumprimento todo mundo, desde os faxineiros até o síndico, tem uns que eu nem conheço, eu vou cruzando, eu vou cumprimentando, eu vou dando bom dia. Mas você vê que tem uns que passam por você assim, ó. Nem te olha na cara, você não tem nem como cumprimentar, porque não é capaz de levantar os olhos para olhar para você. Ou então você entra no elevador, a pessoa está assim, está no celular. Eu falo, gente, como é que você pode encontrar um outro ser humano, é o teu próximo, e não falar bom dia, ou dar um sorriso? Eu comecei a brincar com as crianças que brincam embaixo, né? Olhar, oi, só falar oi. Gente, quando eu chego agora, vem um batalhão. Oi, tia, oi, vó, e abraça, e beija. Se você sentar no banco, outro dia minha irmã sentou, uma delas sentou do lado, deitou a cabeça no colo dela e começou a falar. Eu falei, gente, o que é isso? É gentileza. Você tem que ser gentil com as pessoas. Não custa um sorriso. Olha, eu vou falar, a hora que você começa a dar sorriso para as pessoas, a tua vida, o teu dia começa a ser muito melhor. As coisas correm melhor. Você enxerga as coisas de outra maneira. Dá um abraço numa pessoa. Às vezes a pessoa está chorando, você não precisa nem falar nada, nem perguntar o que ela tem. Aconteceu comigo trabalhando na loja, atendendo uma cliente. E a mulher, quando ela veio fazer o orçamento, veio ela e o marido. Quando ela veio para fechar, o marido tinha morrido. Então a mulher estava num estado assim que dava dó. E não era eu que estava atendendo, era a moça que estava do meu lado, a funcionária. Mas eu comecei a ver aquilo, e aquilo começou a mexer comigo, que eu falei, Senhor. Eu levantei, fui lá e abracei a mulher, e junto com ela, nós choramos, e ela conseguiu pôr aquilo para fora. Eu não fiz nada, eu só estava ouvindo. Sabe, mas você vê, às vezes, se pôr no lugar do outro, para você ter um alívio, para você ser gentil. É difícil a gente ser gentil. Tem muita gente que tem coração duro e não é capaz mesmo de ser gentil com ninguém. Outra forma que você pode ser gentil ou ser educado e respeitar os próximos. Tem gente que não respeita a passagem de pedestre quando está dirigindo. Aconteceu isso uma vez, eu estava com a minha irmã e eu nem reparei no pedestre. Minha irmã fez assim, nossa, você não tem gentileza com os outros. Aquilo mexeu comigo.
Hoje eu fico atenta quando eu estou dirigindo, quando eu vejo a faixa, eu já procuro observar se tem alguém para atravessar, para que eu pare. Num estacionamento, você usa a vaga de idoso, você usa a vaga de deficiente, porque você acha que aquela vaga é a que está vazia e você está com pressa. Não, nós temos que aprender a respeitar os outros, a respeitar as leis, para que a gente também possa caminhar melhor. E outra coisa que eu acho muito importante, valorizar a paz dentro do lar. Sabe, tem gente que dentro da igreja é um doce, nossa, é uma maravilha. A gente tem prazer de ficar do lado da pessoa, de conversar. Você olha no trabalho, nossa, no trabalho é só elogiado. E dentro de casa? Será que você leva para dentro da tua casa o mesmo tratamento que você dá para as pessoas dentro da igreja ou no seu trabalho? Gente, a gente vê muita reclamação de mulher ou de marido que fala que dentro da igreja... Eu lembro uma vez, acho que era uma piada, de um casal da igreja, o marido chegou na igreja e levou a cama da esposa. Aí o pastor falou assim, o que é isso? Ele fez assim, não, eu trouxe porque eu vou dormir aqui. Porque só aqui a minha esposa é uma boa esposa. Em casa ela não é a mesma mulher. Então eu vou vir para a igreja, vou dormir aqui para mim ter a minha esposa sempre como ela é. Só que tem muita gente, sabe, que aqui dentro é de uma coisa, no trabalho é outra, em casa é outra. Nós temos que ser promotores de paz dentro das nossas casas. Cristãos são pequenos cristos que devem iniciar dentro do lar. É dentro do lar que nós vamos mostrar o nosso exemplo. Aqui a gente vem para aprender, para se fortalecer, para crescer, para aplicar isso lá fora. Mais próximo do que nossa esposa, nosso marido e nossos filhos, não é verdade, pastor? Eles são os mais próximos. Eles têm que receber o melhor de nós. Amém? Respeite também o próximo nas diferenças. As diferenças não vieram para separar. As diferenças vieram para nos unir, nos fazer aprender e a nos fazer crescer. Nós temos que respeitar o pensamento, nós temos que respeitar o estilo de vida das outras pessoas e, principalmente no mundo que nós vivemos hoje, as características diferentes que cada um tem. A gente olha a Bíblia ao pé da letra. Obrigado. Obrigado, pastor. A gente olha a Bíblia e se a gente for levar ao pé da letra, nós vamos viver sozinhos. Principalmente no mundo que nós estamos. Tem sido abundante tentando trazer para nós os gays, os homossexuais, as lésbicas. Tudo isso está sendo em todo lugar. Você abre a televisão, todas as programações têm isso. E nós temos que conviver com isso, porque nós vivemos nesse mundo onde está acontecendo isso. Quando você olha para a Bíblia é contrária a tudo isso. Só que se nós não respeitarmos o próximo dentro daquilo que ele escolheu ser, nós vamos estar nos isolando. E não é isso que Deus quer. Nós temos que respeitar o que eles são. Nós não precisamos concordar, nós não precisamos apoiar, mas nós temos que respeitar a escolha que cada um faz. Pastor Daniel tem problema dentro da família dele nesse sentido. Nós achamos como problema. Pastora Simone tem. Eu também tive que enfrentar isso. E não aceitava. Para mim, eu falava, não, a Bíblia não diz isso. Como é que eu posso concordar com isso? Eu não tenho que concordar. Eu tenho que respeitar. Se um gay sentar do seu lado, tem cristão que levanta e muda de lugar. Se a pessoa está suja, está na noia, você desvia daquela pessoa. Você não consegue estender a mão. Você não consegue ter um olhar, foi o que eu falei, um sorriso. Um sorriso. Não importa a opção que a pessoa fez. Isso eu vim aprender aqui nessa igreja. Eu não sabia aceitar. Eu não sabia aceitar o meu divórcio.
Porque para mim, o que a Bíblia diz, o que Deus uniu, o homem não separa. Então eu não conseguia. Quando o pastor falou que eu ia pregar, eu falei, não, eu não sou digna de estar em cima de um altar. Eu não sou exemplo para ninguém sendo uma pastora divorciada. Porque aquilo para mim, segundo a palavra, eu estava contrária à vontade de Deus. E a gente age isso em todas as situações nesse mundo moderno que nós estamos. Mas será que é isso que Deus espera de nós? Deus olha a intenção do teu coração. E como é que nós temos agido? Deus olha a tua atitude, o teu comportamento. E como é que nós temos respeitado esses lugares que nós temos visto? Nós podemos ajudar, e muito. Nós vimos agora só a parte de respeito, a parte de carinho. Agora, nós também podemos participar de projetos sociais ajudando o próximo. O que você pode fazer? Nós falamos até agora de atitudes do nosso cotidiano, né? Mas nós também temos que reservar um tempo para que a gente possa praticar ações sociais. Sejam voluntárias, sejam esporádicas, sejam permanentes. Todos nós temos que reservar um tempo para dedicar a isso, né? Às vezes tem gente que pode ajudar aqui na igreja, com serviço voluntário. Tem pessoas que é um professor e às vezes vê uma criança passando por dificuldade, pode ajudar numa aula particular. Uma psicóloga que nós temos dentro da igreja pode estar ajudando uma pessoa que está passando por uma situação emocional. Tudo isso é ajuda ao próximo, que nós podemos fazer. Às vezes você conhece uma pessoa... Está aí, ó, a própria igreja está precisando de tias para ajudar no ministério infantil. Sabe, não precisa a gente vir aqui na frente e pedir. Eu acho que as pessoas podem se oferecer. Isso é ajuda ao próximo. Vamos nos oferecer, vamos nos dispor a fazer alguma coisa pelo próximo. Tem pessoas que não sabem ler e escrever, que não custa nada para o outro ensinar. Nós temos que dedicar um pouco do nosso tempo para ajudar ao próximo. Seja na igreja, seja na sociedade, seja na nossa vizinhança, seja no nosso trabalho. Todos os lugares têm oportunidade. A gente é que faz, que não vê as oportunidades que nós poderíamos fazer. Por quê? Nós somos muito ocupados, né? Nós temos muito trabalho, nós não temos tempo, nós só temos a nossa vida para cuidar. É isso que Deus quer? Será que foi para isso que Deus nos colocou no mundo? Para a gente cuidar só da nossa vida? Só que a hora que a gente começar a cuidar um pouquinho da vida do próximo, a nossa vida Deus está cuidando em abundância, pode ter certeza disso. Eu lembro uma vez que eu falei para o pastor, pastor, eu vou orar, mas eu não tenho como pedir nada para mim. Eu só tenho que pedir para os outros, porque a mim o Senhor já estava suprindo tudo que eu precisava. Agora eu preciso me dispor ao próximo, aquilo que o Senhor tem colocado na minha mão. Até por voluntariado digital, essa semana eu lembrei, a Camila, né, ela posta diariamente. Gente, quem não pode ler a Bíblia, quem não pode ouvir olha pelo celular. Vocês vão estar acompanhando a palavra de Deus. O pastor diariamente posta. Os irmãos da DEF diariamente postam comentários cada dia sobre provérbios. Então, a gente está o tempo todo tendo a palavra de Deus como um alimento para nós. Amém? Outra coisa, compartilhe o que faz bem. Tem muita gente que se perde na hora de pronunciar alguma palavra e acaba levando palavras de desânimo. Às vezes tem pessoa que você não pode perguntar, e aí, como vai, tudo bem? Não dá tempo. Não, é porque ultimamente tem me doído isso, é porque eu tenho passado... Você não pode perguntar como é que você está. Nós temos que tomar cuidado com as palavras que saem da nossa boca. A palavra tem muito poder. Nós temos que levar palavras que sejam construtiva, palavras que levem o bem, palavras que levante a moral de uma pessoa. Se você não sabe falar, foi o que eu falei, abraça, sorria,
Mas nós temos que aprender a falar também, passar uma mensagem boa. Tenha sempre isso, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, podendo usar a rede social para isso também. Nós temos uma facilidade de comunicação. Uma palavra, ela pode salvar uma vida, mas a falta de uma palavra, muitas vezes, pode deixar uma pessoa morrer. Que às vezes você fala, nossa, se eu tivesse falado isso para a pessoa, não teria acontecido. Então não deixa para depois, não. Fala. A palavra é para animar, para levantar, para dar disposição, para criar entusiasmo. Fale. Escute músicas e leia frases de amor ao próximo. Tem muita música que edifica, mas tem muita música que destrói. O que tem entrado nos nossos ouvidos? A gente vem para buscar a palavra para entrar no coração. E nos nossos ouvidos, o que tem entrado? Tem tantas músicas boas, mesmo do mundo, não é que a gente não pode ouvir música do mundo, não. Tem música do mundo que fala de amor, fala de paz, fala de alegria, e principalmente os louvores que a gente conhece. E palavras que levantem a moral da pessoa. Palavras de amor ao próximo, porque o amor ao próximo é a maior prova que a humanidade existe. Se não tiver amor ao próximo, a humanidade se destrói. Mas o amor ao próximo é o que garante que a humanidade está viva. O amor ao próximo consiste em fazer o outro aquilo que você gostaria que ele fizesse por você. É aí que entra a empatia. Você não só vê como você gostaria de receber aquilo do seu próximo também. Ninguém sabe a dor que o outro passou. Ninguém sabe as lutas que o outro enfrentou. Então vamos amar mais e julgar menos. Porque para julgar nós estamos sempre prontos. E para dar amor? Será que nós estamos tão prontos como nós estamos para julgar? Outro detalhe, outra atitude que nós podemos ter, exercer o consumo consciente. Nós vivemos num mundo que tem muita pobreza, principalmente no Brasil, né? A gente vê umas áreas do Brasil que parece que nunca muda, ali sempre está para baixo. E a gente, muitas vezes, tem e ainda desperdiça o que tem e não dá ao próximo. Tem gente que joga fora e não dá ao próximo. Então, nós precisamos exercer o consumo consciente. Não desperdiçar os nossos alimentos. Você está trocando um equipamento eletrônico? Você tem condições de trocar? Dê o seu antigo para alguém. As pessoas ficam pensando em vender. Outros, então, joga fora. E não vê que, às vezes, do teu lado tem alguém que não tem. Mesma coisa é roupa e sapato. Se você abrir o teu armário e tiver uma roupa que faz 1 ano que você não usa, pode dar, que você não vai usar mais. Mas tem gente que acumula. Não, eu ainda vou usar isso aqui de novo. Deixa eu guardar aqui num cantinho, que uma hora eu vou precisar. Falta de amor ao próximo. Com tanta gente necessitando. A gente vive pedindo aqui na igreja, e eu vejo muita gente pede. Muita. Poucas dão. Poucas dão. Porque eu estava cuidando dessa parte de doação, e eu recebia no particular quem pedia. E eu punha no grupo para ver quem dispunha. Pouquíssimas pessoas ajudam. E eu sei que muitas delas poderiam ajudar. Sabe, mas por quê? Cada um está tão correndo atrás do seu dia a dia que não quer perder tempo com isso. Gente, não é perder tempo. Você vai estar ganhando com Deus. Não perdendo tempo. Vamos nos unir e olhar mais para aqueles que estão precisando. Porque a nossa igreja, embora pequena, ela está sempre presente. Tentando buscar as necessidades físicas, as necessidades espirituais. E não só daqueles que estão aqui. Porque a igreja ajuda entidades lá de fora, ajuda missões, daquilo que a gente vê que é sério.
que precisa. Eu mesmo tenho a missão que era da pastora era pastora, né? Patrícia, lá de Moçambique, que esteve aqui. Aí quando vem, a igreja se levanta, arrecada e parou. E aí? Ela continua com o trabalho lá, ela continua com as crianças lá na África, que vai precisar de uma constância. Os meninos da DEF, essa semana a irmã esteve lá, e eu falei para ela, vê se estão precisando de alguma coisa que a gente possa ajudar. Eles estão precisando de arroz, de feijão, de óleo, de açúcar, eles estão precisando de produto de higiene, eles estão precisando de produto de limpeza, porque é um número grande de pessoas, o consumo é muito grande. E às vezes nós estamos jogando fora coisa nas nossas casas que poderiam ser úteis. Aí eu posso falar, gente, vamos nos reunir, cada um a partir de domingo no culto, traz algo. Um traz um detergente, o outro traz um sabonete, sabe? E vamos fazer um pacote para mandar para os meninos. Tudo bem, mas é só essa vez? A semana que vem eles vão estar precisando de novo. Nós temos que ter a preocupação de poder estar, se tiver condições, estar nos ajudando sempre. Isso é ajuda ao próximo. Quem não tem, não tem. Se o da igreja está precisando, a igreja tem a cobertura daqui da igreja espiritual. Na pandemia, nós chegamos a dar quase 45 cestas básicas. Gente, é uma quantidade muito grande para a igreja absorver sozinha. Faltou alguma coisa? O Senhor supriu todas as necessidades. E quantas famílias nós pudemos ajudar? A gente ajuda ainda muitas famílias da nossa igreja. Mas o intuito não é apenas dar uma cesta para ajudar a pessoa. Nós queremos que a pessoa esteja presente, porque é aprendendo a palavra de Deus e vivendo que ela também vai crescer e vai poder dar. Isso é ajuda ao próximo. Então a pessoa vem, daí ela começa a se fortalecer, ela está sendo ajudada, ela está sendo abastecida. Aí Deus abre a porta de um emprego. Aí abre para o marido também. Aconteceu vários aqui. Aí os próprios chegam para a gente e falam, pastora, eu não preciso mais da cesta. Pode dar para uma outra família que está precisando, porque Deus já me supriu. Esse é o cuidado que a gente tem que ter, não só com a parte material, com a parte espiritual, para que a pessoa possa ser suprida no material. Vamos colocar em prática a verdadeira empatia. Porque eu não quero ser aquele sacerdote que na hora vê alguém necessitado, atravesso a rua e vou deixar para um outro fazer. Que tem muita gente que fala assim, eu não vou fazer nada não, porque depois vem outro aí, o outro faz. Essa é a posição do cristão. O outro faz. Eu não quero ser o sacerdote, eu não quero ser o levita, mas eu quero ter a atitude do samaritano. É isso que essa palavra me ensinou. E falou comigo muito alto, sabe? Porque às vezes você acha que você já está fazendo muito. E tem muito mais ainda para ser feito. E nós podemos fazer isso começando pela nossa igreja. Começando pelo nosso irmão do lado. E depois olhando lá para fora. Amém? É isso que eu senti no coração. Peço a Deus que abençoe e aumente cada dia mais. Não só a parte material de vocês, para vocês poderem ajudar, mas principalmente a parte espiritual, porque quando você fizer, você vai fazer em amor. Que Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai. Agradeço em primeiro lugar, Pai, o Senhor ter dado essa palavra ao meu coração, que falou comigo naquilo que eu sei que eu ainda posso fazer muito mais, mas eu espero também que cada um que aqui está, Senhor, tenha recebido essa palavra em amor. Nós não estamos presos àquilo que é material, nós estamos presos àquilo que o Senhor tem nos ensinado. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. O Senhor tem nos suprido, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos acolhidos, Pai. Mas é isso que nós devemos fazer àqueles que nos cercam. Por isso, em nome do Senhor Jesus, Pai,
que a gentileza venha fazer parte do nosso coração, Pai. Que o respeito, Senhor, esteja presente sobre todas as vidas. E o Senhor vá nos protegendo, nos guardando e nos mostrando, Pai, o caminho que nós devemos seguir para continuar crescendo e levando outros até a Ti, para que também cresçam e se firmem em Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, amados? Glória a Deus. Pastora Simone, tudo bem com você? Quer falar alguma coisa? Não? Amém, amados? Tem um louvor que eu estou tentando lembrar aqui, por isso que eu parei um pouquinho. Que diz assim, acho que eu vou lembrar. Eu ouvi falar do amor e de suas maravilhas, e cresci à vontade de te conhecer um dia. O meu grito era oculto, só eu mesmo que ouvia. Minhas forças terminavam, mas a esperança crescia. Onde é que está Jesus? É a pergunta que eu fazia. Onde é que está Jesus? É a pergunta que eu fazia. Eu estou aqui em todos os momentos, estive tão perto. Você me procurava e eu aqui estava por todo esse tempo. Eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Estive nu e me vestistes. Agora vem pro céu morar comigo. Sou Jesus, seu grande. Esse louvor, ele fala daquela parte que ele diz assim, quando te fizemos isto, Senhor? Aí ele diz assim, quando fizestes aos meus pequeninos, a mim fizeste. Quando te vimos nu, sem roupa ou com fome, né? Aí ele diz, quando fizestes aos meus pequeninos, a mim fizeste. Visitar as pessoas, quando você visita, quando fizemos isso, Senhor, quando fizeste aos meus pequeninos, a mim fizeste. Passam-se os anos e a palavra de Deus continua a mesma, né? Ele fala assim, acode esse bebê. Olha lá, ó. Quem acode, quem acalma o bebê faz para Jesus também. Não, fica aí com ele, não vai embora não, fica aqui. Não desce não, vem aqui menina, fica aí, fica aqui, né? Isso faz parte, né? Faz parte da nossa vida esse choro, né? Olha lá, ó, ele está se acalmando, já se acalmou, tá vendo? Quando fizestes ao bebê, fizestes ao Senhor, né? Tem que deixar ele no nosso meio. Então, quando a gente visita lá a pessoa que está lá na cadeia, esquecida lá, a gente não está visitando ele, a pessoa em si, a gente está visitando Jesus. Então, nós temos que prestar muita atenção realmente naquilo que nós estamos fazendo para o nosso próximo. Amém? Erga suas mãos aos céus, que o grande amor de Deus,
que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus permaneçam sempre gravados em nossos corações de hoje para todos sempre. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor Jesus e fala para o seu irmão, ó, próximo domingo às 8 horas da manhã tem estudo bíblico. Amém? E está uma bênção. E da paz que transmitias e saí ao teu encontro de noite, noite e dia. Eu ouvi sobre tuas curas e de tuas maravilhas.